Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Alan. Hoje eu vou falar aí de uma série que me pegou literalmente laçado, assim, sabe? Tipo, pelo pescoço. Foi impactante demais. Então, sem enrolação, eu vou falar hoje sobre este épico dos quadrinhos, que é Scalpo. Scalpo é do Jason Aaron, né, no argumento, e do Harry Angera, ou Guerra. Ele foi compilado aqui, né, um tempinho aí, faz pouco tempo, em 5 volumes gigantescos pelo selo Vertigo. Selo esse que deixou de existir, né? Agora ele se chama Black Label e eu acho que essa foi uma das piores decisões que a DC Comics tomou em mudar o nome desse selo. Scalpo vai narrar as histórias ambientadas na Reserva Rosa da Pradaria, onde você é apresentado a um grupo de personagens todos muito interessantes, tá? E para você ter uma ideia do que é essa série, antes de eu começar a falar, né? Aliás, deixa eu falar dos autores, né? Aliás, antes de eu começar a falar, já falei dos autores, tô maluco. Antes de eu começar a falar sobre ela, você pega o seguinte: você pega a HBO, com boa produção e sem censura, você pega Quentin Tarantino, nos seus melhores dias, inspirados, assim, com a criatividade explodindo, e você pega o livro Enterre Meu Coração na Curva do Rio, acho que é Dan Brown, se não me engano o nome do autor. Faz um mashup e aí você vai ter uma ideia próxima do que é o Scalp. Scalp ele chegou no Brasil, né, pela primeira vez através da revista Vertigo, publicada lá pela Panini lá atrás, ali no comecinho dos anos 2000. Eu cheguei a acompanhar durante um tempo, mas foi na época que eu estava me desligando um pouco de quadrinhos, porque eu estava cansado do formato mensal das coisas, onde eram vendidas somente aquelas mega sagas. Então você tinha uma história central e 200 tie-ins, tinha que comprar tudo para entender e era um saco fazer isso. Tá? Então eu acabei largando, mas eu sabia que tinha uma coisa muito boa. Eu acho que eu li até a edição 7, 8 mais ou menos, mas o molde central já tinha me deixado muito interessado. Né? Mas na época eu tinha feito uma promessa de não comprar mais mensais. Promessa essa que eu mantenho até hoje, salvo essa aquela exceção, né? Como se trata do Conan ou alguma coisa do tipo. E Scalpo vai contar a história de alguns personagens, mas ela é focada mais em dois a princípio. Tá? Que é o Dash Cavalo Ruim e o chefe Corvo Vermelho. Tá? Então qual que é a história? O que eu vou falar aqui agora vai ter alguns spoilers, não pesados, porque eles já são apresentados na primeira e na segunda edição. Não estou falando do volume, tá? Estou falando edição mesmo, edição 1 e 2. E vai dar para entender bem o que eu quero contar para vocês nesse overview sobre a série. O Dash Cavalo Ruim, ele é um personagem que ele morou, né, nessa reserva até uma determinada idade, mais ou menos no meio da adolescência, saiu, e ele é aquele cara que sempre deu problema, sabe, o famoso desajustado, o cara que cresceu dentro de reformatório, o cara que brigava na rua o tempo todo. Ele é um cara que tinha um problema com o passado indígena dele, né, e com as raízes dele. Ele não tinha orgulho, né, de ser redskin, né? Para ele isso é um motivo quase que de vergonha em alguns momentos, que tipo, pô, você faz parte, talvez daqueles que foi a minoria mais prejudicada na história dos Estados Unidos da América, até mais do que os negros, né? Porque os negros eles sofriam e sofrem até hoje com racismo, né, nos Estados Unidos, infelizmente no mundo inteiro, mas nos Estados Unidos é um negócio muito forte, né, a segregação racial lá é uma coisa muito pesada, chega a dar nojo alguns casos que você vê, mas o nativo norte-americano, eu acho que o caso deles foi pior ainda, porque além deles terem sido dizimados pelo homem branco, eles foram confinados a morar em espécies de guetos, que são as reservas indígenas. Então você entendendo esse contexto histórico, você consegue absorver bem a ideia do Jason Aaron quando ele quer te contar a história. Porque você lendo Scalpo, você vai falar assim, nossa, que história policial bem escrita, caraca, que história boa, que história boa, que história boa. Só que quando você termina de ler, você vê que ele não está contando a história de ninguém. Ele está contando a história do povo indígena e daquele local, não necessariamente do Corvo Vermelho e do Dash Cavalo Ruim. Mas vamos lá, então, você é apresentado na primeira edição ao Dash Cavalo Ruim, que é esse personagem da capa, e ele volta para a reserva para ser aparentemente um policial, né? E assim, você imagina um cara que é o badass, sim, o badass, né? Tipo, aquele cara que você quer ter do seu lado em qualquer situação de briga, mas que você jamais quer ter ele do outro lado do cano de uma arma. A HQ ela é bem visceral, tá? Em algumas cenas de ação. Isso aqui é ele invadindo uma boca de fogo, mandando bala em todo mundo. E ele é um cara que muitas vezes ele não gosta de resolver as coisas com arma de fogo, ele gosta de resolver na porrada mesmo, assim, sabe? As primeiras edições, cara, elas
pingam testosterona, tá? Elas pingam testosterona, porque o cara quer resolver tudo na porrada. A HQ também tem muita cena de sexo, muita cena de consumo de droga, então eu não aconselho ela a obra para menores de idade, né? Até pelos conceitos apresentados nela aqui. Aqui, ó, uma situação onde ele tá saindo na porrada com um cara que se diz meio indígena, que eu não vou falar muito, mas é só para vocês entenderem qual é o jeito do cara, do personagem. Ele é um John McClane indígena, entendeu? Tipo, ele é aquele cara foda que você não quer ficar na frente dele. E ele é um agente infiltrado do FBI. Então ele vem para essa reserva para tentar impedir e denunciar e condenar o chefe Corvo Vermelho, que ele é um cara que ele era um ativista, né, dentro dessa reserva, pelos direitos dos índios, lá nos anos 60, 70, e ele é acusado de um crime de matar 2 oficiais do FBI. Só que nunca conseguiram provar isso, então ele tinha um grupo que andava com ele, uma dessas pessoas é a Gina Cavalo Ruim, que é a mãe do Dash, né? E em um determinado momento da história ocorre uma situação com ela, e aí começa a gerar todo um mistério em torno disso, né? Então você é apresentado ao chefe, né? O chefe, ah meu Deus do céu, esqueci o nome dele. Enfim, você é apresentado ao chefe da reserva, deu um branco agora. E ele, cadê? Caramba, não é que eu esqueci mesmo o nome, enfim. E você é apresentado a esse conceito, né? Ele chegando, Corvo Vermelho, lembrei, ele chegando na reserva para tentar incriminar o Corvo Vermelho. Só que aí, conforme a história vai sendo apresentada, você percebe que o Corvo Vermelho é um cara que ele faz qualquer coisa para cumprir os objetivos dele, mas ele também faz qualquer coisa pela reserva. Então, um personagem, ele é apresentado para você em tantas camadas que a princípio você vai entender ele como um vilão, repugnante, sem escrúpulo e tal, mas conforme você vai avançando na história, você percebe que a história se trata muito mais sobre o amor ao chão ao qual seus antepassados estão enterrados e onde eles sangraram, né, para que eles continuassem como espécie, mesmo como nação, do que necessariamente sobre a rede de criminalidade, drogas e coisa do tipo, tá? Então Scalpo fala muito sobre isso. Então é muito bacana como a história vai desenrolando, porque você tem edições onde elas vão ser focadas na história do Dash entrando cada vez mais nesse mundo, né? Porque ele é obrigado a trabalhar com o Corvo Vermelho para o disfarce dele ser perfeito. Chegando lá, a primeira coisa que ele faz é entrar na polícia indígena da reserva. E quem comanda a polícia indígena do local é o Corvo Vermelho, então o cara vira chefe dele diretamente. Só que chega alguns momentos, como todas as boas histórias de policiais infiltrados, como Os Infiltrados, do Martin Scorsese, em que você percebe que você está indo muito além do que você deveria no seu disfarce. E ele cai nisso também. Então tem N situações que acontecem. Ele se envolve com a filha do chefe, isso também é logo na primeira e segunda edição, que foi a cena de sexo, como eu acabei mostrando. Ele começa a andar por caminhos tortuosos que talvez ele não estivesse prevendo. Ele tem problemas com a mãe dele, porque ele odeia o passado dele, ele não quer estar ali. Então a mãe dele até tenta se reaproximar dele após tantos anos sem ver, ele rechaça ela totalmente, ele não quer saber. Então a história ela vai e volta no tempo várias vezes, contando o passado da mãe do Dash, do Corvo Vermelho e as pessoas que andavam com ele, né, nessa época, que foram acusados ali, então são suspeitos da morte dos oficiais do FBI. Conta a história do Dash tentando resolver a coisa toda e todo o universo que promove, né, em volta dele. E a história da reserva e personagens que participam desse universo. Então é uma obra-prima, tá? É uma obra-prima, primeiro, sobre a cultura do nativo norte-americano, o trabalho de pesquisa que o autor teve, impressionante, eu vi isso poucas vezes, para uma obra ser tão crível, o nível de visceral, assim, sabe, que a obra tem, não só no quesito gráfico, né, violento, tal, não, mas pelos temas abordados. Tem edições que você termina com o estômago meio embrulhado, mas é incrível, você não consegue parar de ler, você quer ler a próxima edição. Então, eu acho que desde Sandman, a primeira vez que eu li Sandman, eu não pegava um encadernado para ler assim de forma tão um atrás do outro. Eu li isso aqui um colado no outro. E quando eu terminei de ler o terceiro volume, eu ainda não tinha o quarto e o sexto. Aliás, o quarto e o quinto, porque estava com preço caro, estava esperando entrar alguma promoção na Amazon. Quando eu entrei, eu comprei os dois, ele um atrás do outro, assim, ó, pá, pum, e os dois encadernados. Mega recomendado, tá? Se você gosta de história policial, com bom contexto histórico e social, sim, maravilhoso, maravilhoso. Eu acho que as boas histórias policiais, elas não são só permeadas com personagens interessantes, mas elas são permeadas com conceitos que te façam acreditar nela, que te façam sofrer o sentimento dos personagens envolvidos. E Scalpo tem isso
a dar com pau, tá? Então assim, eu não quero mostrar nada além da edição 1, porque tem muito spoiler visual, né? Talvez eu possa mostrar alguma cena que possa dar uma coisa aqui, ó. A cena da morte, né, dos agentes do FBI. E uma coisa que eu mais gosto dela também, assim, é uma série somente dos negros vermelhos, como eles mesmos se auto-intitulam aqui na história, né? Os norte-americanos chamam assim. Então, se você está procurando algo para ler aí, não sei que momento você está vendo isso, eu estou gravando isso aqui na quarentena de 2020, deixo um mega recomendado Scalp, obra-prima, e eu já está na lista de releitura isso aqui. Críticas, comentários, sugestões, sempre bem-vindos. Mais uma vez, aquele abraço.